Pedro Venceslau, essa frase é forte. Vamos segurar a mão de Flávio Bolsonaro e vamos com tudo. Porque até então estava tipo aquele quadro assim, né? Aquela pintura. Não estava ninguém segurando a mão de ninguém. Bom, os aliados do Tarcísio, e são muitos aqui em São Paulo, temem que essa lealdade possa custar caro durante o processo eleitoral. Por quê? Bom, primeiro, o governador já deixou claro que vai apoiar o Flávio aqui em São Paulo. Não vai viajar ao Brasil com ele, fazer uma campanha nacional, até porque o foco é a própria reeleição. Qual que é a preocupação de alguns aliados do Tarcísio Gomes de Freitas aqui em São Paulo? Seria mais interessante se o governador tivesse um palanque ecumênico na direita, ou seja, recebesse Flávio, mas também recebesse Ratinho, mas também recebesse Romeu Zema, ou seja, recebesse todo o espectro da direita, criando uma espécie de frente ampla contra o presidente Lula. Porque é justamente esse voto antipetista que elegeu Tarcísio e que é muito consolidado aqui em São Paulo, sobretudo no interior. Mas esse voto antipetista aqui do estado de São Paulo não é necessariamente bolsonarista. E foi justamente tendo essa percepção que o próprio Jair Bolsonaro escolheu Tarcísio, não outro nome, para disputar o governo aqui de São Paulo. Pelo perfil dele, conciliador, moderado, poderiam ter escolhido um nome mais radicalizado, mais combativo, mais contundente, mas não. O bolsonarismo chamado raiz, aqui em São Paulo, teria dificuldade de vencer uma eleição contra Fernando Haddad, que é visto também como um petista moderado, que não é tão vermelho, mas mais para o rosa, que é a cor da social-democracia. Por isso, para o Tarcísio Gomes de Freitas, aqui em São Paulo, apoiar exclusivamente Flávio Bolsonaro significa circular apenas na bolha da ultradireita. Mesmo que Flávio Bolsonaro tenha uma projeção grande nacional, se coloque como anti-Lula, ele ainda assim vai ser classificado como candidato do lado de lá da polarização contra o presidente Lula, que está do lado de cá. Pode ser uma aposta arriscada. Seria melhor para o governador fazer uma campanha mais clean, no sentido de apenas apresentar as entregas. O eleitor de São Paulo, historicamente, gosta disso. Não por acaso elegeu 4 vezes Geraldo Alckmin. Nas propagandas de Geraldo Alckmin que o elegeram, sempre aparecia o governador vestindo um capacete num canteiro de obras, mostrando eu fiz isso, eu fiz aquilo e assim por diante. Os outros governadores de São Paulo, que eleitos antes ou depois de Geraldo Alckmin, também sempre adotaram a estratégia das entregas, mostrar um governador menos ideológico, menos afeito a disputas políticas e mais focado em projetos. Então, aqui no caso de São Paulo, para o Tarcísio seria interessante continuar cultivando esse perfil moderado. Porém, outros aliados do governador avaliam que o próprio Flávio já moderou o discurso, diz que agora está vacinado, vai ser um outro Bolsonaro bem diferente daquele que era o pai. Vamos ver.